travada aqui meu computador. Isso, agora começou. Então, boa tarde a todos. Hoje a gente então vai encerrar as nossas aulas de biologia das criptógamas com as aulas online. A gente vai então falar sobre as pteridófitas. Lembrando que na aula anterior então a gente falou sobre as briófitas, os principais filos dentro desse grupo, os principais grupos dentro desse filo e como que acontece então essa alternância de gerações na briófita, como que ocorre então a passagem de nutrientes nessa planta, como que é a sua morfologia, e hoje a gente então evolutivamente vai passar então para as pteridófitas. Tá? As pteridófitas então bem conhecidas como samambaias, mas também as avencas aí, que é uma família bem próxima das samambaias, e as cavalinhas são as mais conhecidas aí dentro desse filo das pteridófitas. Então, as características principais. As pteridófitas, elas são cormófitas e são criptógamas vasculares. As cormófitas significa plantas e que começam a aparecer o caule. Tá? Então, a gente viu que nas briófitas a gente ainda não tinha um caule verdadeiro. E aqui a gente então já vai encontrar nas pteridófitas uma planta possuindo caule. Tá? Então essas plantas estão dentro então das plantas classificadas como cormófitas. Elas vão habitar então um ambiente terrestre, porém ainda úmidos. Como a gente viu então, possivelmente as briófitas tenham evoluído de um ancestral comum lá dos grupos dos protistas das algas verdes, as clorófitas, e a partir então de um ancestral comum das clorófitas deu origem então às pteridófitas, as briófitas, que começaram então a sair do ambiente exclusivamente aquático então para um ambiente úmido. Porém são plantas ainda bastante pequenas por não possuir vasos condutores, então toda a troca de água e nutrientes é feita então através de difusão na membrana celular. E após isso, então, a gente teve plantas que começaram, então, a dar continuidade nesse ambiente terrestre e sair um pouquinho mais desse ambiente que seja muito úmido e vai diminuindo essa umidade. Tá? Então, porém, as pteridófitas, mesmo então saindo então dessa parte aquática aí, né, pulando então essa parte das briófitas que tem muita necessidade da água, as pteridófitas elas ainda dependem da água para fecundação. Lógico que as outras plantas não dependem da água, todos os seres vivos dependem da água, né, professor? Mas, né, essas aqui com mais exclusividade do que as gimnospermas e as angiospermas. As pteridófitas elas têm três principais grupos, que são chamados de falicíneas, que são as samambaias, as conhecidas samambaias, as licopodíneas, que são conhecidas então pelas selagínelas e pelas licopódios, e tem também as equisetíneas, que são as cavalinhas. E esses dois grupos ali, que é a filicíneas e as equisetíneas, elas também são conhecidas pelo grande grupo pteridófita. Aqui a gente tem, então, alguns exemplares das pteridófitas. Então, a gente tem a cavalinha aqui nessa primeira imagem. E tem o licopódio aqui nessa outra imagem. Tá? Que é bem parecida, então, com a cavalinha. Na outra imagem, então, aqui a gente tem uma imagem de uma selagínela e de uma samambaia. Tá? Então, esses aqui são os exemplares que compõem o filo das pteridófitas. A gente sempre pega, então, a samambaia, que é um dos indivíduos, então, mais comuns dentro desse filo.
para a gente fazer os estudos então de morfologia. Tá? Então, dentro da morfologia de uma samambaia, e até mesmo a samambaia, então, ela deu origem a esse grupo, né, de Pteridófitas. Não sei se alguém lembra que eu já dei aula sobre esse assunto e expliquei para vocês por que esse nome é Pteridófitas. Alguém lembra? Pode escrever nos comentários. Tá? Enquanto eu estou explicando aqui, se alguém conseguir falar o porquê de Pteridófitas, pode mandar então aí nos comentários. A parte da samambaia, então ela tem a parte das raízes, agora raízes verdadeiras, aqui na parte de baixo. Essas raízes, então, elas são chamadas de raízes adventícias porque elas partem lateralmente do caule. Esse caule, nas samambaias, ele é o rizoma, que é um caule que ele será, na maioria das vezes, subterrâneo, e ele vai ter uma grande quantidade de água dentro dele, que é aqui. E tem a parte das folhas, então, aqui, que vai ser compostas, então, pelos folíolos, que é esses menores pedaços das folhas. Nos folíolos embaixo é onde vai ocorrer, então, a parte da meiose, e essa parte da meiose vai produzir, então, os soros, onde vai ser liberados os esporos para a formação de novas plantas. Tá? Diferentemente das briófitas, a alternância de geração nas samambaias é ao contrário. Tá? Então a gente volta um pouquinho, lembra lá como que era então a alternância de gerações da briófita, e a alternância de geração da briófita era como? Professor, tinha a parte verde, que é a que ficava mais tempo na planta. Essa parte verde chamava gametófito. Tá, então a parte gametófita da briófita era verde, e nessa parte gametófita ela fazia o quê? Ela liberava gametas, onde o anterídeo, que é a parte masculina, ela se encontrava, ela dependia da água, lógico, do vento. E só um pouquinho, gente, peraí. Deixa eu colocar um outro fone aqui, porque eu acho que tá dando interferência. Acho que melhorou agora. Eu tava falando dos gametófitos, né? Então, o gametófito da briófita, aquela parte verde, que é a parte dominante da briófita. E aí o que ele faz, né? Ele libera os gametas, onde o anterídeo, através da chuva, da água, ele encontra a oosfera, e aí ele cresce então a parte do esporófito, que só vai existir na época da reprodução, né? E aí ele vai crescer, a parte 2N, vai liberar então, vai formar os esporos lá na cápsula. A cápsula vai então se maturar, vai abrir o opérculo e vai liberar os esporos, aí vai dar novamente então a geração dos gametófitos, isso lá nas briófitas. Aqui nas samambaias, essa alternância de geração é ao contrário, tá? Ou seja, essa parte que nós estamos vendo aqui é a parte do esporófito, ou seja, é a parte que nas briófitas só aparece na época da reprodução. Aqui é o contrário. Então, o gametófito aqui nas samambaias, elas não serão permanentes, e é essa parte que vai aparecer apenas na época da reprodução, tá? E aí, diferente também das briófitas, as samambaias, o esporófito, ele não é dependente do gametófito. Ninguém mandou ainda aqui no grupo que eu tinha perguntado, deixa eu ver. Eu tinha feito a pergunta por que dava esse nome de Pteridófitas. Ptero aí vem de embrião, e aí eles falam que essa parte aqui do báculo, onde a gente vê então uma folha jovem, né? Ela se parece muito aí com a formação de um embrião, tá? Então por isso
esse nome de Pteridófitas. Então a samambaia aí, esse báculo aí que é a nova folhas que vai surgindo nessa planta, ela que dá origem então ao nome desse filo que é Pteridófitas. Então, dando continuidade aqui, então como eu falei para vocês, aqui a alternância de geração ela vai ser ao contrário das briófitas. Então os esporos eles vão formar então a parte do gametófito, que é essa do prótalo. Esse prótalo aqui ele vai ter os gametas masculino e feminino. O gameta do anterídeo ele vai se locomover através da água até a osfera. Essa osfera então vai ser germinada pelo anterídeo e aí vai formar uma samambaia jovem. Deixa eu tomar até uma água aqui, porque a língua já começou. Uma samambaia jovem. E essa samambaia jovem, assim que ela começar a crescer, essa parte do prótalo aqui, que é o gametófito, ela desaparecerá, dando origem então à samambaia adulta, que nada mais é do que a parte do esporófito. Então esse aqui é o ciclo de vida de uma pteridófita. Então tem o indivíduo adulto, que é o esporófito, formado pelo zigoto aqui, que vai ser 2 Ns, e o esporófito também vai continuar com 2 Ns, ou seja, a carga total do indivíduo adulto, né? Então, esse 2 Ns, o que vai acontecer? Lá nos soros vai ocorrer a meiose, e aí vai ter a formação dos esporos, que vai ter apenas a metade da carga genética. Esses esporos serão lançados, germinarão e formarão o prótalo, que também vai ser N. O prótalo ele vai desenvolver então, tem o masculino e o feminino. O prótalo que for feminino, então ele vai formar o arquegônio, que vai gerar a osfera, que é o gameta feminino. E vai ter o prótalo, que vai ter então o anterídeo, que vai produzir o anterozoide, que vai fecundar a osfera. Então esse anterozoide ele vai até a osfera, faz a fecundação, e aí é onde forma a samambaia jovem, né? Esse zigoto ele vai crescer, então formar uma samambaia jovem, vai formar o esporófito novamente, né? E aí o prótalo ele desaparece e esse ciclo continua. Tá? Então, lembrando que a alternância de geração aqui é ao contrário das briófitas. Aqui a gente tem uma outra imagem, então, mostrando esse ciclo também de reprodução. Então, a gente vê então esse soro se abrindo, liberando os esporos se germinam, formando o prótalo. Esse prótalo ele vai ter um que tem um arquegônico, a osfera, e o outro que vai ter o anterídeo liberando os anterozoides. Lembrando que a osfera é ela que fica permanente, os anterozoides que vão até ao encontro dessa osfera, faz a germinação, o zigoto aqui dentro do prótalo ele vai germinar, vai crescer, formar então um esporófito jovem, e aí essa parte do prótalo ela vai desaparecer, formando o indivíduo adulto, que vai produzir os soros e assim dando sequência então a esse ciclo de reprodução. Agora a gente vai ver, pessoal, dentro das pteridófitas, o que ocorreu então para a origem e evolução dessas plantas vasculares sem semente. Então, as plantas elas possuem ancestrais aquáticos, como a gente viu lá das algas verdes, que são as clorófitas. A história de evolução das plantas está inseparavelmente relacionada com a ocupação progressiva do ambiente terrestre e a sua independência da água para a reprodução. Então, não sei se eu já falei isso para vocês, mas só foi possível então a vida terrestre, porque antes de todos os animais ocuparem essa parte terrestre, veio primeiro a vegetação,
para recobrir então toda essa parte de terra. Tá? Se não tivesse, seria minimamente possível aí a vida de seres fora da água. Tá? E aí, conforme eles foram então evoluindo, né? Então isso aí é tema de próximos conteúdos. A gente está falando sobre biologia das criptógamas, que é as plantas inferiores, e quando vocês forem ver as plantas superiores, então vai ter o aparecimento de outras estruturas, e uma delas são as sementes. E aí, conforme foram aumentando essas vegetações, foi possível então os animais saírem de dentro da água para ocupar o ambiente terrestre. Os fósseis mais antigos de pteridófitas, elas datam em torno de 430 a 400 milhões de anos, que é o final do Siluriano. Não existe continuidade conhecida de pteridófitas mais antigas e grupos inferiores. A teoria da evolução, na maior parte das vezes, são baseadas em morfologia comparadas de pteridófitas atuais, que mais se assemelham às formas fósseis conhecidas apenas externamente, porque as pteridófitas, elas têm então a vascularização, elas são traqueófitas, e no fóssil não dá então para identificar, né, os vasos condutores, e então é mais pela parte morfológica externa que faz essa comparação dos fósseis. E aí eles fazem então essa morfologia comparada com as formas atuais de grupos inferiores aí, que seriam as briófitas e algumas algas, para fazer então essa teoria da evolução, para falar que as pteridófitas elas surgiram então de um ancestral das briófitas. Para essa teoria da evolução, são duas teorias que são usadas. Uma é a teoria de origem algal, ou seja, lá de um ancestral comum das clorófitas surgiram as briófitas e também surgiram as pteridófitas. Né? Então, essa aqui ela é menos aceita porque ela reconhece a origem paralela de briófitas e pteridófitas a partir de um organismo ancestral algal. Tá? Então, nessa teoria de origem algal, as pteridófitas elas não evoluíram das briófitas, e sim de um outro ancestral comum, por exemplo, lá das clorófitas. E essa segunda teoria, que é a teoria de origem a partir de briófitas, que é a mais aceita, ela baseia-se no fato de que ambas as estruturas produtoras de gametas, anterídeos e arquegônios, maduros, são similares. Então a gente vê que lá nas briófitas e aqui nas pteridófitas é bem parecido. O embrião ele é envolvido pelo arquegônio, que também ocorre nas briófitas, e eles apresentam alternância de gerações heteromórficas, ou seja, gerações que são diferentes uma da outra, que é a gametófita e a esporófita. Né? Mas qual seria o ancestral briofítico, né? Então, as duas teorias, então, aí, tem uma que é mais aceita, porém ela ainda não é concluída para falar realmente de qual ancestral comum que deu origem, então, às pteridófitas. Uma planta hipotética arquegoniada já extinta, né? Então, seria uma pergunta, né? Será que realmente, então, surgiu de um ancestral comum da briófita? Esse ancestral ele já desapareceu? Como eu falei para vocês, são plantas mais simples, então é mais difícil de se encontrar fósseis dessas plantas mais antigas. Uma outra pergunta é: será que surgiu lá do filo das Anthoceratophytas? A presença do tecido assimilatório eficiente, o estômago presente no esporófito na cápsula, e o crescimento ilimitado do esporófito, então eles falam que possivelmente então surgiu do filo da Anthoceratophyta, tá?
Tanto as briófitas como as plantas vasculares possuem um ciclo de vida bastante similar, uma alternância de gerações heteromórficas no qual o gametófito difere do esporófito. Uma importante característica das briófitas, no entanto, é a presença de um gametófito geralmente maior e de vida livre, que é ao contrário das pteridófitas, e um esporófito que está permanentemente ligado ao seu gametófito parental. Né? Então a gente vê que é ao contrário aqui. Enquanto que nas plantas vasculares sem sementes possuem esporófitos de vida livre, que são maiores que os gametófitos. Então vamos fazer a comparação. Em briófitas, o que mantinha a estrutura na posição ereta era basicamente a pressão de turgor, que dependia da umidade e da temperatura. Como era feito então, não é através de vasos vasculares, então é através da difusão e da osmose. Então quanto mais água, né, as estruturas permaneciam mais eretas. Menos água, as plantinhas murcham. Não havia transporte de água e nutrientes por tecidos especializados. Crescimento do esporófito era na região subapical. O esporófito não é ramificado e produzia apenas um esporângio, e as estruturas eram pouco diferenciadas. Agora, nas pteridófitas, a gente tem células que passam a ter reforço de lignina, que vão dar mais sustentação a esse grupo de plantas das pteridófitas. Elas desenvolvem tecidos especializados para transporte de água e nutrientes. Aí vocês perguntam, professor, mas se eu deixar uma planta no sol sem água, ela vai murchar do mesmo jeito, né? Ela também não está exercendo pressão de turgor? Sim, com certeza, né? Mas essas células onde tem o reforço de lignina, elas vão ser bem mais resistentes do que a briófita que não tem. Então, precisaria então de bem mais calor para essas plantas que têm o reforço de lignina murcharem com mais facilidade. Tá? Então, o esporófito com crescimento aqui, nesse caso, vai ser apical. O esporófito ele vai ser ramificado com vários esporângios, como a gente viu ao final, embaixo da folha da samambaia, vai ter vários soros, que são esses esporângios, que vai produzir então vários esporos. E elas terão estruturas mais diferenciadas, né? Não vai ser mais rizoide, cauloide, filóide. Vai ser raiz, caule e folhas aqui nas pteridófitas. Então, a evolução do esporófito. Maior diversidade das pteridófitas foi alcançada do Carbonífero ao Jurássico, decrescendo então abruptamente no Cretáceo. O declínio, muitas vezes atribuído à dominância das angiospermas, que causaram mudanças no ecossistema terrestre. Então, até essa parte do Jurássico aí, então, a gente tinha um aumento muito grande aí da quantidade de pteridófitas, e aí conforme então foram surgindo as plantas com sementes, começou a mudar então ali a estrutura local, que começou então a diminuir um pouquinho aí a quantidade de pteridófitas. Em pteridófitas, o esporófito então ele vai assumir a vida livre, independente da geração gametófita. Ele só vai depender então para ele surgir. Quando ele surgir, o gametófito vai desaparecer. A ênfase em pteridófitas em termos de sucesso na ocupação de novas áreas e sobrevivência foi dada na produção de esporos e não mais a produção de gametas como as briófitas. Então, nesse caso, como eu falei, eles vão precisar de água também, mas é uma menor dependência da água. E quais as mudanças estruturais que permitiram, então, a maior permanência da geração esporofítica? A gente vê, então, aqui, né, como a gente já viu lá, aquele ciclo de vida. Então, nesse caso, o esporófito ele vai liberar vários esporos. Essas células elas vão fixar em algum local, vão produzir mitose, vão produzir os gametófitos, que vai fazer a fecundação,
e aí ele vai gerar novamente então o indivíduo 2N. Tá? A organização do corpo das plantas vasculares, então o que vai fazer com que essa geração ela fique então mais permanente do que o esporófito das briófitas é a presença então da vascularização, né, que vai fazer com que os nutrientes e a água percorram por ele com mais facilidade. Os esporófitos das primeiras plantas vasculares eram eixos dicotomicamente ramificados que não apresentavam raízes e folhas. Com a especialização evolutiva, diferenças morfológicas e fisiológicas, surgiram as partes do corpo da planta, produzindo as diferenciações então das raízes, dos caules e das folhas. As estruturas dos esporófitos, então, ela tem um desenvolvimento de um sistema radicular. Além de fixar a planta, ela vai conseguir absorver a água e os minerais do solo com mais profundidade. Desenvolvimento de um sistema caulinar, que vai ser então o caule juntamente com as folhas, que vai ser responsável pela sustentação da parte aérea e folhas, translocando a água e os nutrientes por toda a planta. E o desenvolvimento de um sistema vascular que vai conduzir a água e os minerais para as folhas e os produtos da fotossíntese das folhas para as outras partes do corpo. Né? Então a gente tem o xilema, então, que vai levar a água e os nutrientes, e tem o floema que vai retornar então com os metabólitos da fotossíntese. Para essa organização, então, foi necessário o desenvolvimento dos sistemas de tecido. Eles vão possuir, então, 3 sistemas, que é o sistema dérmico, o sistema vascular e o sistema fundamental. Vocês estão quietinhos, não estão fazendo pergunta, não estão dormindo, né? No sábado à tarde não, né? Tá tranquilo para vocês? Tá aparecendo aí a imagem? Não, a Nayara já respondeu, então a Nayara tá tranquilo, né? Então tá, vou dar continuidade. Então você tem esses 3 sistemas dérmicos, que é o sistema dérmico, o sistema vascular e o sistema fundamental. O dérmico, então, ele vai fazer a proteção, que vai ser a cobertura externa. O sistema vascular, que vai ser esses tecidos condutores aí de floema e xilema. E o sistema fundamental, aí, que vai ser os tecidos de preenchimento. Aí os diferentes tecidos são contínuos por toda a planta e sua distribuição relativa determina os órgãos diferenciados, então, aí da raiz, caule e folhas. E também desenvolveram crescimento primário e secundário, porque agora a gente vai ter então o caule se ramificando. O sistema vascular, a origem e o desenvolvimento. Aí, como o tecido condutor de seiva elaborada é vivo, formado então por células frágeis da seiva elaborada, vai ser então o floema, que são os elementos crivados. Eles não aparecem nos registros fósseis, como eu falei para vocês. Então, por isso a ênfase ela é dada em células de tecido condutor de água, que é o xilema. Nos registros fósseis do Siluriano e Devoniano, são encontrados então fragmentos de tecidos vasculares, com células alongadas e com extremidades afiladas, que são os elementos traqueais, chamados de traqueídeos. Então a gente vê aqui do lado então uma imagem dos traqueídeos, que estão então formando o xilema, que foi uma dos fragmentos vasculares que conseguiram então olhar ainda nos registros fósseis. São as únicas células condutoras de água na maioria das plantas então. E exceto nas angiospermas e nas ginetófitas, que têm os elementos de vaso que são mais largos. Os traqueídeos, eles proporcionam não apenas canais para passagem de água e sais minerais, mas também muitas plantas eles ajudam na sustentação para os caules. Aqui a gente vê então os tipos de elementos de condutores
de xilema. Então, do A ao D aqui são traqueídeos. O E e o H, então, o E, esse aqui, e o H, são elementos de vasos. A gente vê que ele é um pouquinho mais largo. O A, esse primeiro aqui, e o E, esse outro aqui, eles têm esses reforços anelados. A gente vê aqui que ele é cheio de anel. O B, esse aqui, e o F, esse aqui, a gente vê que então o reforço dele não é em anel, mas é em espiral. O C, o D e o H, eles vão ter essas pontuações então aqui pelo traqueíde. A evolução da organização do tecido vascular. Então vão ter o tecido vascular primário, mas a medula, formando então o tecido fundamental, que é chamado de estelo ou cilindro central, que vai estar presente no caule e na raiz. Tá? Por ser de 3 tipos, então ele vai ser o primeiro tipo, o protostelo, que vai ser mais simples e primitivo, por isso esse protoestelo, né? Ele que vai dar origem então aos outros depois. O cilindro sólido de tecido vascular, onde o floema ou circunda o xilema ou está difuso dentro dele. Então a gente vê aqui que a gente tem o floema, esse mais verdinho aqui, claro, verde água, circundando então o xilema aqui, rosinha. E aí a gente vê aqui dessas 3 formas, a plostele, a actinostele e o pletostele, que aí ele está difuso então dentro dele. Tá? Então a gente vê aqui que ele está difuso, não está mais circundando. Tipo de estelo, então, predominantemente nas raízes. Ele está presente nos grupos extintos de plantas vasculares, que é a Psilotófita e a Licopodífita, mais raramente no caule jovem de espécies atuais. O outro tipo é o sifonostelo, que é uma medula central de tecido fundamental circundada pelo tecido vascular, com floema, apenas do lado de fora do xilema ou em ambos os lados. Ela evoluiu independentemente a partir do protostelos. O tipo de estela encontrado nos caules da maioria das plantas vasculares sem sementes. Tá? Então, os caules das pteridófitas vão ser encontrados, então, esses estelos do tipo sifonostelo. Então, do eixo central do caule saem cordões vasculares em direção às folhas, chamados então traços foliares. E em pteridófitas, cada um desses traços foliares estão associados a pequenos espaços preenchidos com parênquima, que vai ser então um tecido acelular, que vai formar então essa parte de medula e vai formar as lacunas foliares do sifonostelo. E aí aqui a gente vê então essa imagem desse sifonostelo. E aí eles começam então a aparecer esses traços foliares, para o aparecimento então, por exemplo, das folhas e dos folíolos, que diferente então do protostelo. E aqui a gente tem o outro formato então desse estelo aí, que é o eustelo, que vai ser o estelo formado de medula com sistema de feixes isolados ao seu redor, que aí em monocotiledôneas os feixes ficam dispersos no parênquima, e também evoluiu diretamente de um protostelo. O primeiro registro fóssil pertence então a um progimnospermas e ocorre nas plantas com sementes. Ah, professor, mas esse eustelo ele não é então das pteridófitas? Não. Mas por que a gente está falando aqui? Então,
entende-se também evolutivamente que a partir então das pteridófitas, que surgiu, de um ancestral comum das pteridófitas, que surgiu então, deu origem às gimnospermas, tá? E aí, a partir disso então, esses estelos aí para a formação dos vasos condutores, ele passou então a ser o eustelo, que é um estelo verdadeiro, tá? E aí vocês vão estudar isso nas plantas superiores, mas o floema então ele fica disperso dessa forma, né? Radialmente, com xilema aqui na parte interior. Como que deu então nas pteridófitas a evolução das raízes, das folhas e dos sistemas reprodutivos? Então, as raízes têm pouco registro fósseis. Teoricamente surgiu do desenvolvimento da porção basal de sistemas caulinares de plantas vasculares sem sementes que em contato com o solo se ramificaram e se adaptaram para a absorção. Então a gente vê então aqui o caule se ramificando, isso de forma teórica, né? O que eles entenderam? Esse caule ele se ramificou então formando a parte das folhas aqui, juntamente com a parte reprodutiva, e o outro lado do caule ele acabou se ramificando aí de forma subterrânea para fazer absorção de água. As folhas, principais apêndices laterais do caule, originadas com projeções do meristema apical e dos caules, evolutivamente podem ser agrupados em micrófilos e macrófilos, ou também megáfilos, tá? Que são os grandes também. Então, os micrófilos são lâminas foliares relativamente pequenas e que apresentam apenas um só cordão de tecido vascular, apenas uma nervura, que vai estar associada a caules que possuem o protostelos. Tá? E aí a gente tem aqui como exemplo o licófita. E aí ele vai vir de origem da enação, ou seja, aí que eles vão ser projeções do caules com traços foliares. Tá? Então aqui a gente tem ao lado então essa hipótese que procura explicar então essas folhas micrófilas, que vai ser a partir da vascularização gradual de escamas, que é a hipótese da enação. Então, conforme ele for crescendo aqui, aí ele vai aparecer essas pequenas folhas aí, os micrófilos, ao lado do caule. E os megáfilos ou macrófilos são lâminas foliares de maior dimensão, e aí cada traço foliar é acompanhado de uma lacuna foliar com nervuras ramificadas, que vai ser mais complexo. Geralmente, então, está associados a caules sifonostélicos e eustélicos, que vão ser aqui, então, das pteridófitas e das gimnospermas e angiospermas, com lacunas foliares. Diferentemente, então, dos micrófilos, o limbo, que é aquela parte que a gente vê verde da folha, né, ou lâmina, da maioria dos megáfilos tem um sistema complexo de nervura. Então aqui a gente lembra lá que o protostelo ele geralmente está associado então às briófitas. Os sifonostelos eles estão associados então às pteridófitas, e os eustelos então às gimnospermas e angiospermas. Então tem a teoria do teloma, então, que é um ramo muito ramificado dicotomicamente que passa a ter crescimento simpodial, onde telomas assumiram então o mesmo plano e se uniram formando a lâmina foliar. Como que é isso? Então ele começou a se ramificar, e aí dessa ramificação começou então a unir essas nervuras aqui dessas ramificações, então produzindo então o limbo aí da folha. Aqui então a gente tem o exemplo dos megáfilos ou macrófilos, que são essas folhas maiores, onde serão cheias de nervuras, coisas que já não tem lá nas briófitas. E a evolução do sistema reprodutivo. Então todas as plantas vasculares elas são oogâmicas, né? Quem lembra o que é oogâmica?
quem não lembra, é que o gameta feminino ela será maior do que o gameta masculino e elas vão apresentar alternância de geração heteromórficas. O esporófito será maior, mais complexo e dominante no ciclo de vida. Tá? Então, a partir daqui, todas as plantas, o esporófito que vai ser aí dominante no ciclo de vida. Apresentam variação quanto ao tipo de esporo produzido. Então, tem plantas que são homosporadas e tem plantas que são heterosporadas. Homo vem de igual, hétero é de diferente. Então, tem plantas que vão produzir apenas um tipo de esporo e tem plantas que vão produzir esporos de tipos diferentes. Então, as plantas homosporadas, elas produzem apenas um tipo de esporo que gera um gametófito bissexuado, ou seja, esse gametófito ele vai ter aí tanto a parte masculina quanto feminina. Nas plantas atuais, está presente então na maior parte das pteridófitas. A homosporia é uma condição basal da qual a heterosporia evoluiu. E as plantas heterosporadas produzem então dois tipos de esporos em dois tipos de esporângios diferentes. Né? A gente viu que lá nas briófitas e nas pteridófitas apenas um tipo de esporângio. O microesporângio ele vai originar então os micrósporos que vão formar o gametófito masculino, que são chamados de microgametófitos. E tem os megaesporângios que vai originar então os megásporos, que formam gametófitos femininos. Aí a gente tem os megagametófitos. Os gametófitos de desenvolvimento endospórico são encontrados em algumas licófitas, poucas samambaias e outras plantas com sementes. A evolução do gametófito. Então, apenas algumas espécies possuem gametófitos heterotróficos, dependem nutricionalmente de fungos, né, que é as micorrizas, para fazer então a absorção de nutrientes, tá, nas raízes. A grande maioria das pteridófitas, elas têm o gametófito fotossintetizante e independente. É por isso que a gente viu lá no ciclo de vida que o gametófito ele é verde, né? Porque ele vai ter a clorofila, ele vai realizar a fotossíntese e ele vai existir ali até aparecer então a parte do esporófito. Porém, então, né, a tendência evolutiva é a da dependência nutricional do gametófito em relação ao esporófito, contrário das briófitas, além da redução no tamanho e complexidade das estruturas. E mais ainda existe a dependência de água para que ocorra a fecundação, então, nas pteridófitas. A classificação das plantas vasculares sem sementes, então, as pteridófitas. Então, durante o Devoniano existiam 3 filos, foram os mais importantes da flora terrestre, que era o Rhiniophyta, Zosterofita e o Trimerophyta. Os 3 eles foram extintos então até o final do Devoniano, que é em cerca aí de 360 milhões de anos atrás. E existiu ainda um outro, né, que foi o Progymnospermophyta, que provavelmente foi o ancestral então das plantas vasculares com semente, que também já foi extinta essa Progymnospermophyta. Os filos que ainda estão presentes na flora terrestre então das pteridófitas é o Lycopodiophyta e a Pteriodófita, que vão estar incluídos então as falicíneas e as equisetíneas, tá? Lembrando então que as samambaias estão dentro então das falicíneas. E aí essa classificação dessas plantas vasculares sem sementes, elas estão sempre passando por mudanças no sistema de classificação devido ao avanço nas tecnologias de análise, né? Antigamente era só morfológica e agora a gente tem análise então
com a biologia molecular, né? Então tem um genoma que vai entrar, né? Vai ver essa parte de parentesco aí com mais facilidade. Dúvidas, pessoal? Perguntas?